Com a paz do Senhor Jesus. E para a gente ganhar tempo, abra sua Bíblia aí em Salmos, em Samuel, 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Enquanto você está abrindo, eu trago a paz do Senhor do meu esposo, o pastor Jones, aonde nós pastoreamos a Amor por Almas, ali na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E quero louvar a Deus também pela vida da Kelma, porque é sempre através da vida da Kelma que nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor. Agradeço a Deus pelo anjo da igreja e por todos que estão aqui presentes para louvar e engrandecer o nome de Jesus. Amém, igreja? 2 Samuel, capítulo 9, nós iremos ler até o versículo 4. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 9, até o versículo 4, que diz assim: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade com ele, por amor de Jonatas, meu amigo? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Sim, servo teu. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com este? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Versículo 4. E onde ele está? Pergunta ao rei. E onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquim, filho de Amiel, em Lodebar. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Inclina a tua cabeça, Pai. Estou aqui para pregar a tua palavra. Importa, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Nos dê uma boa palavra, Senhor. Que o Senhor fale e continue falando como o Senhor já está falando através dos louvores. E o Senhor, meu Deus, possa tocar em cada coração. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Ele estava em Lodebar, na casa de Maquim, filho de Amiel. A gente vai observar a história deste homem chamado Mefibosete, ou Meribaal, ou também Boca da Vergonha. Mefibosete, ou Meribaal, ou Boca da Vergonha, era o nome que se tratava este homem chamado Mefibosete. E a história vai dizer que Mefibosete é lembrado por Davi. E Mefibosete é lembrado por Davi fora de hora e fora de tempo. Por que fora de hora e fora de tempo? Porque esta promessa Davi deveria cumprir há 2 anos atrás. E fora de hora porque Davi se lembra em cumprir esta promessa. Ele estava no palácio entre 12h30 da madrugada a 1h da manhã, quando ele desperta para se lembrar que ele precisava cumprir uma promessa. Fora de hora e fora de tempo. Ele havia feito um pacto ou um juramento para Jonatas. E esse juramento, Jonas exige dele e diz assim: Olha, Davi, eu quero que você jure, quem morrer primeiro vai cuidar do descendente que ficar. Davi, por ser muito amigo de Jonatas, dizia: Não, eu não vou jurar porque eu não quero a sua morte. E Jonatas, ele sabia do que iria acontecer, ele sabia que ele poderia morrer. Então ele pede a Davi que Davi jurasse. Ele diz: Olha, eu quero que você jure, se eu morrer, eu quero que você jure para mim que você vai cuidar da minha descendência. E Davi responde: Já que você está insistindo, tudo bem. Não é o que eu quero jurar, mas já que você está insistindo, eu vou jurar. E Jonatas diz: Pega a tua mão direita, coloca debaixo da minha coxa direita e faz o juramento, porque o juramento era feito desta maneira naquela época. Então a história diz que ele faz o juramento.
Quando ele faz os juramentos, ele tinha ciência de que se acontecesse algo com Jonatas, a responsabilidade de criar a descendência de Jonatas seria de Davi. Interessante lembrar aqui que diante da glória que veio para Davi, porque a história vai dizer que Davi é o único rei que se assenta sobre o trono de Hebrom, o trono de Israel e o trono de Jerusalém. Foi o único rei que assenta sobre 3 tronos, irmão, foi Davi. E nesse inteirinho ele está no palácio e ele faz essa pergunta. Para quem ele faz a pergunta? Ele faz a pergunta para Joabe, amigo dele. E também Joabe é quem era responsável pelo exército de Davi. Era general da guarda. Ele faz a pergunta para Joabe. Segundo algumas correntes teológicas, um diz que foi 12h30 a 1h da manhã. Davi não consegue dormir e faz essa pergunta para Joabe. Porque Joabe ele não podia dormir enquanto o rei não dormisse. Se Davi amanhecesse o dia e se Joabe estivesse lá no palácio, não estivesse em guerra, ele tinha que ficar com o rei até o rei dormir. E ele faz essa pergunta e ele diz: Joabe, existe alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência ou de bondade? Joabe diz: olha, rei, eu não sou da época de Saul, então não vou saber lhe responder. Porém, existe um homem chamado Ziba. Ele está bem perto daqui, ele está ali em Gileade. E se o senhor me permitir, eu vou logo agora buscar ele. A história vai dizer que o interesse em servir a Davi através de Joabe era tão grande, porque havia uma certa fidelidade de Joabe para com Davi, que ele diz: eu vou lá em Gileade buscar Ziba. Ele vai em Gileade, ele chama Ziba e ele diz assim: olha, precisamos voltar para o palácio, o rei quer encontrar com você e ele quer fazer uma pergunta para você. E a história vai dizer que Ziba era um homem ele queria receber a oportunidade. Ele imediatamente vai, e quando ele se apresenta a Davi, ele pergunta: aqui está o teu servo, porque Davi pergunta: és tu Ziba? Ele diz sim. Servo teu, por quê? Porque era oportunista. E Davi pergunta para Ziba: Ziba, você era servo de Saul. E pelo fato de você ser servo de Saul, você pode me dizer se existe alguém da casa de Saul, de Jonatas, para que eu use de bondade? E a história vai dizer que Ziba responde: claro, existe sim. Existe um homem chamado Mefibosete. Ele não está aqui. Ele está em Lo-debar. Lo, no prefixo hebraico, quer dizer não. Debar quer dizer não pastagem ou terra seca. Ele estava dizendo: ele não está aqui, mas ele está na terra seca, na terra do esquecimento, na terra do não, mas ele está lá, ele ainda está vivo. Porém, eu vou logo lhe dizer: ele não serve para o exército do rei. Se é isso que o rei está querendo com Mefibosete, ele não serve para o exército do rei. Ele é paralítico de ambos os pés, ele não sabe mexer ou segurar espada, nem lança, nem escudo. Ele aqui vai te trazer vergonha. Davi manda Ziba se calar e diz: ô Ziba, com você foi até agora, pode sair. E a história diz que Davi chama Joabe e diz assim: Joabe, vai descansar. Quando você descansar, você vem à minha presença. Eu quero que você vá em Lo-debar. A história diz que Joabe foi descansar. E no que Joabe foi descansar, o corpo dele deitou, mas a mente estava tão ativa, querendo saber quem era aquele homem. Quem era esse tal de Mefibosete que ninguém conhecia. Quem era esse tal de Mefibosete que tirou o sono do rei? Quem era esse tal de Mefibosete que estava mexendo com a estrutura do palácio?
fácil. Quem era este homem? Quem era este homem que Deus estava querendo tirar do anonimato? Quem era este homem que nem esperava o que poderia acontecer com a vida dele? Porque quando você estuda a biografia de Mefibosete, você vai descobrir que ele estava acostumado a viver na vida deplorável que ele vivia. Ele não sonhava, porque ele sabia a realidade que ele vivia. E a história vai dizer que Joabe levanta e volta para Davi e diz assim: rei, eu não consegui dormir, não consegui descansar. Eu agora estou interessado em saber quem é Mefibosete. Não é só mais o rei. Aí o rei olha e diz assim: então você vai buscar Mefibosete lá em Lodebar. Preste atenção, Joabe. Você não vai de qualquer maneira. Você vai separar 50 homens preparados para esta missão. Tudo bem, rei. 10 homens eu escolho. Davi olha para Joabe e diz: você vai levar 50 homens. 10 homens eu vou escolher a dedo. Mas os 40 você leva quem você quiser. Joabe diz: tudo bem. Quais são os 10 que você quer que eu leve? Leve Josebe Bassabete. Josebe Bassabete? Leve ele. Por que, rei, levar Josebe? Porque Josebe, com a sua lança, ele matou 800 homens sozinho. Ele tem história para entrar. Eu quero que você leve ele porque ele tem história. Quem não tem história não pode ir, Joabe. Além de Josebe, leva quem mais? Leve Eleazar. Eleazar lutou contra os filisteus e ele teve uma cãibra na mão segurando a espada. E mesmo com a cãibra na mão, ele não correu da batalha. Porque não é um impedimento que vai fazer ele correr ou retroceder. Ele tem história, Joabe. Leva ele também para esta missão. Leva também Samar, homem valente, que sozinho defendeu um campo de lentilha. É necessário levar para esta missão homens que tenham experiência. Vidas que tenham experiências em batalha. Tudo bem, rei. Leva quem mais? Leva Benaia. Leva Benaia. Por que levar Benaia? Porque Benaia, ele canta. Além de mexer com lança e ser guerreiro, ele também sabe louvar. Então, quando ele sair de Lodebar, ele vai voltar para aqui cantando. Eu preciso que tu leve ele, porque ele também tem história, Joabe. Leva quem mais, rei? Leve também Itai. Quem é Itai? É necessário levar Itai? Leve Itai. Porque Itai não gosta de passar a mão na cabeça de ninguém. Itai, quando recebe uma missão, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele faz o que ele acha que é certo fazer. Ele não é de muita conversa. Mas quando ele entra na batalha, o negócio é sério. Leve ele. Leva quem mais, rei? Já tem 5 aí, Joabe? Tem. Falta mais 5 para eu escolher os 40. Então leve os 5 filhos de Gate. Os 5 filhos de Gate, leve eles também. Esses meninos gostam de uma batalha. Ele tem pé de cabrito e rosto de leão.
Leve pessoas para a batalha que tenham experiência. Joabe, não pode levar qualquer um. Leve pessoas para a batalha que tenha compromisso. A história vai dizer que os 10 que Davi escolhe, mas os 40 que Joabe separou para a batalha, era 50 pessoas mais Joabe. 51 pessoas para ir em Lodebar buscar Mefibosete. Porém, a história vai dizer que quando o exército, ou melhor dizer, quando Joabe está saindo, chega Amasa. E Amasa queria ir. Amasa queria ir de qualquer maneira. Porque nem todo mundo, irmãos, está comissionado por Deus a entrar em uma batalha. Amasa começa a dizer para Davi: rei, deixa eu ir, rei. Eu preciso ir. Porque se eu for, eu também vou ter destaque. Davi olha e diz: você não vai, Amasa. Eu quero que você fique aqui. Rei, por que Joabe tem que ir, eu não? Por que Joabe foi escolhido e eu não posso? Amasa, porque você é para ficar aqui. Você sabe qual é o seu nome, o significado do seu nome, Amasa, no hebraico? Eu sei, rei. Então diga, Amasa, meu nome é levantador de peso, carregador de carga. Você está vendo, Joabe, que se você for nessa missão, você vai ser peso. Que se você for nesta missão, você vai ser carga para Joabe. Eu não quero que você vá. Fique aqui. Porque nem todo mundo, irmão, vai caminhar a mesma trilha que você anda. Porque nem todo mundo tem que andar ao teu lado. Porque em vez de te ajudar, vai trazer carga para o projeto que Deus tem para a sua vida. E às vezes, por ser amigos, nós queremos que participe daquilo que Deus não quer que esta pessoa participe. E é aí que precisamos ter o discernimento para saber que é melhor agradar a Deus do que agradar a homem. Nem todo mundo é seu amigo. Nem todo mundo quer o seu bem. Pode vir mansinho, calminho, mas nós não conhecemos o coração de ninguém. E é necessário pedir a Deus discernimento de espírito, para saber quem anda conosco, quem entra na nossa casa, quem quer fazer parte do nosso rol de amizades. A história vai dizer que eles foram, e quando chegaram em Lodebar, Joabe observou a primeira casa. Entrou, viu uma casa linda, maravilhosa, bateu na porta e perguntou: é aqui que mora Mefibosete? A pessoa olhou e disse: não, Mefibosete não. Mefibosete mora na última rua do vilarejo, na última casa. Ele mora lá, aqui não. Ele vai dar a volta e bate na porta de Maquim. Quando ele bate na porta de Maquim, ele pergunta: é aqui que mora Mefibosete? Maquim diz: aqui dentro da minha casa, não. Aonde ele mora? No fundo. Eu fiz um quartinho para ele aí no fundo. Ah, porque me disseram que ele mora aqui na sua casa. O terreno é nosso, tudo aqui é nosso. Só que eu não deixei ele dentro da minha casa. Eu deixei ele ali no quartinho. E o quartinho que Maquim fez para Mefibosete era um quartinho, irmãos, aonde a história vai dizer que quando se fazia um quartinho naquela época, tinha que fazer com a parte superior aberta para o lado do sul. Quando o vento oriental viesse, entrasse no ambiente e trouxesse um clima bom. Porém, não foi feito desta maneira. Então, um calor causticante de 50 graus trazia agonia para quem estava dentro da casa. Sabe por quê? Porque foi feito de qualquer jeito, de qualquer maneira.
E ali estava Mefibosete. Joabe sai da casa de Maquim, vai pelo fundo, e ele bate com a ponta da lança na porta do quartinho onde Mefibosete estava. Quando ele bate com a ponta da lança, por que ele bateu com a ponta da lança? Porque a porta que tinha que ser feita de cetim, madeira de cetim, que era uma madeira mais lisa, então poderia se bater. Foi feito a porta de carvalho. Por quê? Porque o carvalho, irmão, tinha um monte de farpa que parecia espinho, e quem batesse com a mão ali poderia furar. Por isso que Joabe bate com a ponta da lança na porta. E aí você observa que Maquim, da tribo de Benjamim, conhecedor de quem era o Deus de Israel, fez para Mefibosete um quartinho de qualquer jeito, de qualquer maneira. Porque se é para abençoar, abençoe com excelência. Laicamanchoria. Se é para fazer, faça com excelência. E a história vai dizer que Mefibosete abre a porta. Quando Mefibosete abre a porta, eu vou correr porque já está quase concluindo o horário. Quando Mefibosete recebe Joabe, que ele vê toda aquela cavalaria, aquele povo todo na frente dele, ele teve medo. E Joabe disse: é você, Mefibosete? Sim, sou eu, Mefibosete. O que você faz aqui? Aqui, eu sou um servo. Por que você é um servo? Porque eu vim na mão de uma ama, e a ama morreu. E quem chega na cidade na mão de uma ama e a ama morre, vira servo, escravo. E o que você faz aqui? O que é que eu faço? Eu tenho que escovar os cavalos, assim debilitado? Sim, escovar os cavalos, e ainda tenho que tirar leite, porque eu moro aqui de favor. E quem é você? É um rei? Não, eu sou Joabe. O rei Davi mandou te chamar. Por que o rei Davi mandou me chamar? Ele vai me matar? Ele descobriu que eu sou da linhagem monárquica, da 4ª geração de Saul, ele vai me matar. Joabe disse: não. Ele mandou te chamar porque ele vai te abençoar. Ele mandou te chamar porque ele vai virar este cativeiro, porque ele vai mudar esta história, porque ele não precisa de pandemia, de tempo, de horário, de nada. Quando o rei quer fazer, ele faz, e ele faz de forma para exaltar e glorificar o nome dele. Eu estou falando de Deus. É Deus que está te chamando hoje para virar este cativeiro, para mudar esta história, para trazer notoriedade para você que vive de humilhação, de favor. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida para a glória do nome dele, Jesus. Aleluia. Ele disse assim: o rei mandou me chamar para me ajudar. Sim. E eu vou como? Você vai sentado na égua branca dele. Ele não deixou ninguém sentar de Jerusalém para aqui. Ele disse que era somente para você sentar na égua branca. Você tem mais alguém? Tenho eu tenho uma esposa. Tem mais alguém? Tem um filho chamado Mica. Sobe todo mundo e vamos para Jerusalém. Observe agora a mente de Mefibosete, imaginando como será quando eu chegar neste lugar. Quando ele chega em Jerusalém, ele se lança aos pés de Davi. Davi olha e diz assim: não temas. A primeira coisa que Davi fala para Mefibosete: não temas, Mefibosete. Como não temer? Não temas, você não está aqui como servo. Eu vou te ajudar, Mefibosete. Eu preciso te ajudar. Tudo que era do seu pai Saul, você irá herdar.
O que, rei? Era do meu pai Saul. Fala para mim, eu preciso saber. O seu pai é descendente de Quis, da linhagem de Benjamim. E quando o Benjamim entrou em Canaã, ele herdou 14 cidades em Canaã. E essas 14 cidades, para o seu pai, para o seu avô, ficou somente 4 cidades. E essas 4 cidades eu vou passar para você. Que cidades são essas? Kiriat Jearim tem 13 quilômetros de terra. Gibeão tem 11 quilômetros de terra. Anatote tem 5 quilômetros de terra. E Almon tem 3 quilômetros de terra. Totalizando para você, Mefibosete, 32 quilômetros de terra você vai herdar. Tudo isto, rei, tudo isto. Você sabe o que quer dizer, Mefibosete, Kiriat Jearim? Ele disse, não, rei. Cidade das flores. Gibeão, colina alta. Anatote, resposta firme de oração. Almon, fartura de bolos de figo. E esta você vai levar para casa. Ele herdou todas essas 4 cidades com esse significativo no hebraico. O que é que Deus estava falando para ele e para você? Da colina alta, Deus mandará resposta firme de oração, de fartura de bolos de figo, à cidade das flores, do cheiro, aonde você precisa morar. E a história vai dizer que ele fica estático, porque quem morava de favor passou a herdar 32 quilômetros de terra. E ele diz, ó rei, como eu vou conseguir administrar tudo isto? Davi disse, meu filho, enquanto foram buscar você, eu já estava fazendo toda a programação como vai ser. Ziba tem 15 filhos, vai te servir. Além dos 15 filhos que Ziba tem, ele tem 20 servos, que também vai te servir. Todos eles serão servos seu. Todos eles vão trabalhar para você. E tem mais, Mefibosete. Além dos 15 filhos, os 20 servos, eu mandei ele plantar trigo, cevada e lentilha. Rei, você mandou eles plantarem na minha terra trigo, cevada e lentilha. Todos eles vão prestar serviço a você e todos eles vão trabalhar para você. Vão plantar trigo, vão plantar lentilhas e vão plantar cevada. Mas, rei, por que o Senhor escolheu isso? Sabe por quê, Mefibosete? Porque o trigo quer dizer justiça vista com os próprios olhos. Toda a Bíblia tem o seu significado. Então quer dizer que vai plantar trigo porque por causa da justiça sobre a minha vida? Isso, Mefibosete. Além do trigo também vai plantar lentilha. Será doce a sua primavera. Ei, 2020 ainda não acabou. Não pense que esse ano vai ser inválido por causa de pandemia, porque Jesus não está subordinado à crise nem à pandemia. Quando Ele quer fazer, Ele faz para engrandecer e glorificar o nome dEle. Vai ser doce a sua primavera. Eu profetizo na sua vida que vai ser doce a tua primavera. Recebe em nome de Jesus. Levanta a tua mão, recebe. Vai ser doce a tua primavera. Além de lentilha e trigo, ele vai plantar mais o que, rei? Ele vai plantar cevada. Porque cevada
quer dizer que você terá um bom retorno do seu investimento. Aonde você está investindo? O maior investimento que nós temos é com a obra de Deus. O maior investimento que nós temos é com a obra de Deus. E quando nós investimos na causa de Deus, Deus investe na nossa causa. Eu quero dizer algo aqui, irmãos. Quando nós dizimamos e ofertamos na casa de Deus, coisas sobrenaturais acontecem de ordem física, de retorno para a nossa vida. O seu maior investimento não é a bolsa de valores. O seu maior investimento é a obra de Deus. Aí o Espírito Santo falou para mim: filha, o maior investimento é investir na minha obra, é investir na minha casa. E eu fico maravilhada, irmão, chegar numa igreja e ver ar-condicionado, ver uma igreja tão linda dessa. Isso aqui tudo foi custeado, tudo houve dinheiro para pagar. E Deus estava falando para Mefibosete assim, ó: eu vou te honrar, eu vou te abençoar, eu vou fazer acontecer na sua vida, Mefibosete, porque eu estou tirando você do anonimato. E eu vou mandar plantar na tua terra trigo, cevada e lentilhas. Fique de pé, amados. Pode, pastor? Amém? Coloca a mão assim, ó, irmãos, em formato de concha. Feche os teus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui porque o Senhor permitiu. Pai, em nome de Jesus, eu sei que há vidas aqui com problemas. Foi um grande problema para a vida de Mefibosete e o Senhor virou o cativeiro dele. Para quem vivia de favor, o Senhor concedeu a Mefibosete 32 quilômetros de terra. E eu quero lhe pedir nesta noite, meu Deus, que aquilo que está tirando o sono desta pessoa, aquilo que está trazendo, Deus, preocupação, coloca sobre a mão do teu filho, coloca sobre a mão da tua filha agora, esta resposta, esta vitória, a ideia sobre a calamanchória, meu Deus, em nome de Jesus, faça palpável, Deus, traga resposta firme de oração, Pai, em nome de Jesus. Há anos que ele chora, há anos que ele pede, há anos que ele clama, meu Deus, mas sabemos que o Senhor tem todo o poder para fazer acontecer este milagre, em nome de Jesus. Fecha a tua mão e profetiza, diz: eu recebi a minha vitória em nome de Jesus.